Você está no campo planetário da Terra. Diversas circunstâncias podem ter levado à sua imersão aqui. Sejam eles processos de reabilitação e reintegração, projetos e pesquisas, auxílio a outras consciências, ou vínculos criados com redes que te trouxeram ao campo. Não existe um único motivo, mas existe um ponto comum. Você está aqui, dentro da experiência. E para entender essa experiência, você precisa entender como está operando dentro dela. O corpo que você utiliza é uma estrutura para interação com a matéria, mas ele não é a única. Entre a consciência e o corpo físico existem estruturas intermediárias. São os corpos sutis. Eles funcionam como mecanismos de ancoramento e expressão. São eles que permitem que a consciência se conecte às diferentes camadas do campo planetário. Através dessas estruturas sutis, a consciência se modula, se adapta às configurações do ambiente e passa a experimentar os processos sutis do campo. Mas quando essa ancoragem chega ao corpo físico, a dinâmica muda. Quando a consciência encarna e passa a operar através do avatar biológico, os sistemas desse corpo passam a moldar a percepção e o padrão vibracional dela durante a experiência. Ou seja, a experiência passa a ser filtrada pelas estruturas onde a consciência está ancorada. Mas existe um ponto central nessa conexão: os chakras. Eles são os centros que fazem a ligação entre o corpo físico, os corpos sutis e a consciência. Mesmo dentro do corpo físico, da personalidade, dos pensamentos e das emoções, a consciência ainda consegue acessar níveis mais amplos de si mesma. Mas para isso, o sistema precisa estar alinhado. Corpo físico, chakras e corpos sutis precisam operar de forma integrada. É isso que permite que a consciência se manifeste de forma mais plena durante a experiência. E é aqui que entra o problema atual. Ao longo do tempo, foi gerado um padrão denso dentro desse campo, um padrão que atua justamente sobre essas estruturas. O corpo físico, os centros de energia e os corpos sutis foram sendo desregulados, e com isso, a conexão com níveis mais elevados deixou de ser expressa. Não porque foi perdida, mas porque a estrutura deixou de sustentar essa sintonia. Esse processo acontece através do corpo, através de estímulos, ambiente, informações, experiências e estruturas que fazem com que a consciência, ao se ancorar, se molde a essas desregulações. Com o tempo, isso gera condicionamento, programações no subconsciente, padrões emocionais repetitivos, respostas automáticas de sobrevivência, sobrecarga do sistema nervoso. Tudo isso molda a estrutura, e a estrutura molda a percepção. E assim, a consciência passa a viver dentro de uma faixa limitada, condicionada aos padrões densos das estruturas onde está sintonizada, e se moldando a uma leitura reduzida da realidade. E isso nos leva ao ponto mais importante, porque o caminho de limitação e o caminho de expansão passam pelo mesmo lugar, pelas estruturas onde a consciência está ancorada. Ao reorganizar o corpo, equilibrar os centros de energia e limpar os padrões mentais e emocionais, a estrutura começa a se alinhar novamente. E quando isso acontece, algo se reabre. A consciência volta a se sintonizar com níveis mais elevados da sua própria rede. É nesse processo que a centelha da fonte, a sua verdadeira essência, começa a se expressar plenamente, e é isso que sempre foi ensinado. Independente da crença, cultura, ceticismo ou ciência, tenha isso em mente. Estamos em um campo denso, com estruturas que limitam a percepção e moldam o padrão vibracional para um estado negativo. Mas, se você restaurar a sua conexão interna, a sua percepção irá se ampliar e a sua consciência volta a se alinhar com as faixas mais elevadas. Existem inúmeras práticas em diversas culturas, ensinamentos sobre o alinhamento com a centelha divina e processos de verticalização, e todos aqueles que estão alinhados com a luz terão como base isso: recuperar a soberania
e o poder interior da consciência. É isso que aqui chamamos de despertar. Ampliar a percepção através do entendimento, elevar o padrão através do equilíbrio e restabelecer a conexão com a própria essência. Essa é a base da reconexão. No próximo episódio, vamos começar a olhar para a estrutura do simulador e entender como funciona a dinâmica da experiência dentro do campo. Te vejo lá.